olá a todos os docentes que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Guilherme Antônio Bernardes Borges, estudante de Ciência da Computação na Universidade Anhanguera. O título do meu artigo é A Lógica Fuzzy, ampliando os horizontes além de 0 e 1. A decisão desse assunto, lógica fuzzy, foi a partir das aulas da professora Amanda Cristina Mendes da Silva, em Lógica Computacional, o qual ela introduziu esse tema e eu achei muito interessante. Resumidamente, a lógica fuzzy ela trabalha com incerteza e a imprecisão, permitindo a representação de informações parciais e vagas em uma escala contínua de 0 e 1. Normalmente, com computadores, a gente trabalha muito com valores de 0 e 1, falso e verdadeiro, desligado ou ligado, justamente porque o computador ele funciona a energia. Então a gente tem duas situações, é ele desligado ou ele ligado. Porém, nem sempre a gente vai poder estar utilizando o 0 e 1 para responder determinadas situações. Justamente porque verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, nem sempre é a melhor resposta. Às vezes, meio falso e meio verdadeiro poderia ser a resposta adequada para aquela situação. Daí é introduzido a lógica fuzzy. Ela foi desenvolvida pelo matemático Lofty-Zed, que aborda problemas complexos do mundo real, oferecendo a apresentação mais natural da sua complexidade. O objetivo desse artigo é explorar a lógica fuzzy e demonstrar algumas aplicações, uma delas nas condições climáticas, que é utilizada dentro do livro Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Application de George e Yuan. A gente tem, por exemplo, dentro do livro dele, uma explicação bem breve do que é uma lógica fuzzy. Um conjunto difuso pode ser definido matematicamente atribuindo a cada possível indivíduo do universo de um discurso um valor que representa seu grau de pertinência ao conjunto difuso. Esse grau corresponde ao grau em que esse indivíduo é semelhante ou compatível com conceitos representados pelo conjunto difuso. Essa explicação ele mostra para a gente que um conjunto definido matematicamente ele é atribuído dentro de um universo seu grau de pertinência. Esse grau de pertinência varia entre valores de 0 e 1. Uma das suas aplicações, como foi dito anteriormente, é na questão climática. Por exemplo, dentro do próprio livro, ele traz para a gente um exemplo bastante interessante. Olha, portanto, um conjunto difuso que representa o nosso conceito de ensolarado pode atribuir um grau de pertinência de 1 a uma cobertura de nuvens de 0, e 0,8 a uma cobertura de nuvens de 20%. 0,4 uma cobertura de nuvens de 30%, e por aí em diante. Temos, por exemplo, esses gráficos aqui desenvolvido por mim, na qual a gente tem graus de pertinência ao decorrer de situações associadas a ensolarado, parcialmente nublado e nublado. Observe como as linhas que decorrem de um processo de porcentagem de cobertura de nuvem com seu grau de pertinência variam de acordo com o que é definido para a gente. A gente começa com um ensolarado, para depois parcialmente nublado e depois nublado. Isso pode ser tanto da esquerda para a direita, como do meio para o lado, do meio para trás. Isso pode variar, e apenas respostas de 0 e 1, totalmente ensolarado, totalmente nublado, não nos satisfaz para determinadas situações. E não somente para isso. A gente tem, por exemplo, também a aplicação dentro da inteligência artificial. Imagine, por exemplo, uma inteligência artificial que possa reconhecer padrões emocionais como tristeza, alegria ou irritação em uma escala contínua. Como assim contínua? Às vezes a pessoa não está totalmente irritada, ela está meia irritada. Às vezes ela não está totalmente alegre, ela está meia alegre. Então essas variações de soluções ela é entregue dentro da lógica fuzzy. E suas aplicações não são somente dentro da inteligência artificial. Eu proponho, por exemplo, a utilização da lógica fuzzy dentro da construção de sistemas quânticos, permitindo lidar com valores que podem variar entre 0 e 1, e incorporando, por exemplo, a negação de identidade como um terceiro estado do qubits. Isso pode ser especialmente útil dentro de matemáticas indeterminadas e complexas, e potencialmente simplificar tratamento de problemas NPs difíceis e complexos. Agradeço a atenção de todos em relação ao meu artigo apresentado.